Fala Fiel, programa da CNN Sports, Domingou com Beija, aonde o Mano trouxe todas as novidades do Coringão deste domingo. Créditos, agradecimentos à CNN Sports. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Comentando, alô torcedor do Corinthians, Pogba, meio-campista, vem pro timão. Mano do céu, que história é essa? Ventilar o nome do cara no Coringão. Aliás, mano, ele cavou a vaga dele no Corinthians. O cara tá ali, mais de um ano e meio aí afastado por causa de doping, aí ele naquela resenha com luva de pedreiro, o influenciador lá, e já cava a vaga dele no Corinthians. Que história é essa? Então, Renan, foi numa participação no programa do Danilo Gentili, luva de pedreiro ligou pra ele ali no FaceTime, ele atendeu. E ele soltou essa, ele falou, pô, jogo não precisa nem pagar, vou aí. É claro que ele falou em tom de brincadeira, mas inclusive eu até perguntei pro Augusto Melo sexta-feira no Estádio 97, ele participou com a gente, eu falei, ei, presidente, começou a seguir o Pogba, o que tem de verdade aí, tem alguma relação? Aí ele até meio que deu uma desconversada, não, grande jogador, mas não tem nada certo, não tá nos nossos planos. Porque o Corinthians ele tá servido de bons jogadores no meio-campo, mas o Pogba daria outro peso, é fato. Mas existiu alguma conversa Não. ou algo assim? Não. Pelo que o Augusto Melo falou e relatou ali na sexta-feira pra gente ali, não houve nada. Mas quando o cara dá uma declaração como essa, ainda mais ele que já jogou com o Memphis na época do United, eu acho que pode ser um approach. Por exemplo, o Pogba hoje não tem clube. Tudo bem, ele está um ano e meio parado, poderia ter pegado aquela punição máxima que foi de 4 anos que ele pegou, recorreu e agora vai terminar em março a punição dele. É um cara que, pelo potencial de bola que ele sabe jogar, eu tenho certeza que no futebol brasileiro, se ele estiver bem fisicamente, não sei como é que ele está trabalhando essa parte, porque a gente sabe muitas vezes quando o jogador tem uma lesão, é complicado o cara ficar às vezes 6 meses parado, 7 meses. Imagina um cara que está um ano e meio, por mais que não houvesse uma lesão, mas eu não sei se ele está realmente focado, treinando. O próprio Memphis, ele estava sem clube até chegar no Corinthians, para ele conseguir realmente se adaptar ao futebol brasileiro, começar a jogar em alto nível, demorou um certo tempo. As primeiras partidas a gente viu a qualidade técnica ali que ele possuía num drible curto, mas fisicamente ele estava bem abaixo. Ele começou a melhorar o percentual físico dele dentro do jogo para participar 90 minutos, faltando poucas rodadas para terminar o brasileiro. Agora, com relação ao Pogba, se houvesse a possibilidade financeira, inclusive o próprio patrocinador do Corinthians que viabilizou a vinda do Memphis, ele disse que gostaria de encontrar com um outro nome galáctico para o ano que vem. E o Pogba, cara, eu acho que em sã consciência nenhum treinador brasileiro diria não. Pelo futebol que esse cara sabe jogar, pegando um meio-campo, tudo bem que talvez hoje quem perca a possibilidade de jogar seja o Bidon, talvez aí o meio-campo seja montado ali com Ranieri, Carrillo, Pogba e Garro. Olha o peso desse meio-campo. O Corinthians ele sobe de patamar. Demais, cara. Assim, todos os jogadores que vieram de fora, ou boa parte deles, sofrem um pouco para se adaptar. Primeiro ao futebol brasileiro e depois esses jogadores que vêm da Europa ou vêm de outros mercados, normalmente chegam aqui no Brasil sem ritmo, né? A gente está falando do próprio Depay, a gente está falando do próprio Felipe Coutinho, que não engrenou no Vasco, né? A gente está falando de outros nomes que precisam de um tempo de adaptação. Mas, evidentemente, Pogba nesse meio-campo do Corinthians iria primeiro trazer uma nova cara para o Brasileirão, trazer uma nova cara para o Corinthians e, indiscutivelmente, é um cracaço de bola. Mas a gente tem que lembrar, 1 ano e meio parado, Robson. É um jogador que teria um marketing danado, né? Sim. E ele é do estilo do Memphis, né? É assim, meio solto, meio brincalhão. Fala português, gosta ali, de curtir a vida, poderia se dar bem aqui no nosso estilo, né? Nosso estilo tropical. O Memphis está encantado com tudo isso. Aí ele faz uma coisa que eu acho que todo jogador estrangeiro deveria fazer, que é conhecer o país. Ele vai nos lugares, ele conhece as pessoas, e eu acho que o Pogba tem o mesmo naipe, né? A mesma pegada. Sim. Depois que o Corinthians trouxe o Ronaldo, o fenômeno, não dá para duvidar de mais nada, né? Não dá para duvidar. Ah, não tem nada, não tem dinheiro, não tem acordo, o presidente falou pro Mano, mas realmente, se apertar aqui, apertar ali... Agora, é um jogador diferente, né? É um jogador que eleva o nível do Corinthians, eleva o nível do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, do futebol da Libertadores, da pré-Libertadores, que é onde o Corinthians está ainda. Então, eu acho assim, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Agora, precisa ter os 3 milhões de reais por mês, né? Que é o que o Memphis ganha. Ô, mano, da onde que vem esse dinheiro do Corinthians para contratar tanta gente? E nesse caso do Pogba, como é que seria essa negociação? Viria do patrocinador? De onde que viria? Para falar a verdade, Renan, o próprio Memphis, existia uma cláusula dentro do contrato de patrocínio
que o patrocinador ia arcar com 57 milhões de um reforço que o Corinthians contratasse e qualquer excedente disso, o Corinthians pagaria. O contrato do Memphis aí girando aí em torno de 3 anos, chegaria acho que próximo de 70. O Corinthians, ele então bancaria esses 13 milhões a mais aí dentro do contrato. É um processo aí que tem que tomar um certo cuidado, porque a FIFA não reconhece esse vínculo patrocinador-jogador. Se o patrocinador deixa de pagar, como por exemplo a Tausa, que o tal do Duílio lá fez aquele contrato com a empresa, falando que ia pagar o salário do Paulinho, a Tausa não pagou e está na justiça, quem paga é o clube. Então, o Pogba viria dentro desse cenário também. O Corinthians hoje não teria condição financeira de falar, vou pagar esses 3 milhões, 4 milhões para o Pogba. Então teria que vir através de um patrocinador também. O próprio patrocinador ficou deslumbrado com a presença do Memphis aqui, porque quem não ficou, né? É um jogador de quilate internacional, um dos maiores artilheiros da seleção holandesa, enfim. Então, nesse ponto, agradou. E o patrocinador viu a visibilidade, porque a gente está falando aqui de um marketing espontâneo também, não é só um marketing dentro de campo. Porque o Memphis estando num lugar, é a imagem do Corinthians, é a imagem do patrocinador que está indo para também os programas esportivos, os jornais, os sites, enfim. E nesse ponto aí, o patrocinador viabilizando também a contratação de um jogador como o Pogba, seria interessante para todo mundo. Precisa ver se o cara não falou isso no momento de emoção, no caso o patrocinador, né? Porque o Pogba, ele não tem para onde fugir. Um clube de alto nível no futebol europeu talvez não faça uma proposta hoje para o Pogba, talvez oferecendo o salário que ele já ganhou. Então ele vindo para o Brasil, talvez aí no futebol teoricamente mais fraco, até pelo nível de futebol que ele sabe jogar, eu acho que o cara ia fazer chover. O próprio Memphis, ele jogando em clube de segundo escalão da seleção holandesa, ele não era lembrado. Agora o próprio técnico da Holanda está falando que vai convocar o cara na próxima. Pela bola que ele está jogando aqui, a exposição que ele voltou a ter. Então, cara, eu acho que é bom para todo mundo. Eu acho que é bom para todo mundo. Para o futebol brasileiro, então, nem se fala. E quando a gente fala do Pogba, ele realmente é indiscutível o talento dele, né? E ele, na posição, sem clube, 1 ano e meio de doping afastado dos gramados, vir para o Brasil não seria somente estar num campeonato onde ele poderia se destacar, mas também poderia fazer com que a imagem dele, porque ele foi pego em doping, ele foi pego no doping por testosterona, correu o risco de ficar pelo menos 4 anos afastado e aí recorreu 1 ano e meio. Mas o que eu digo é, para a imagem do Pogba também seria uma boa ele vir para o Brasil. Ele deve olhar o Memphis Depay e deve falar, opa, posso aí também me promover e não somente me destacar no campeonato, mas também posso voltar a ter a imagem do Pogba, aquele cara legal, aquele cara que, querendo ou não, conseguiria até cavar uma vaga na seleção, de volta na seleção francesa. Como a imagem do Memphis. Exato. Quando o Memphis chegou, todo mundo, Memphis, quem é o Memphis? Tá meio gordinho, meio fora de forma, né? Veio aqui para passear e agora ele termina o ano mostrando tecnicamente, fazendo gol de bicicleta, ajudando o Corinthians, feliz da vida. Mudou, né? Mudou a imagem dele, inclusive. Sim. Sendo cotado para voltar para a seleção da Holanda, a mesma coisa, o caminho é o mesmo. Eu vi hoje que teve um jornal que deu lá na Inglaterra de que o City estaria olhando para o Pogba também. E, mano, qual que é a projeção que a gente já pode enxergar do Corinthians para 2025? Um ano que terminou de uma forma que ninguém esperava, mas terminou de uma forma muito, muito boa. Um Corinthians agora com cara de Corinthians, jogando muito bem, ganhando. Uma outra peça chegando, isso ajuda o Corinthians e faz do Corinthians um favorito, né, para 2025, para brigar por títulos? Olha, Renan, de verdade, deixando os problemas políticos à parte, mas que eles podem influenciar, principalmente se houver o afastamento do Augusto, nesse pedido de impeachment, se acontecer, ele automaticamente tem que se ausentar do cargo. E já aquele negócio de negociação com jogadores pode ser prejudicado. Porém, analisando dentro de campo, eu acho que há muitos anos o corintiano não começava o ano com a expectativa lá em cima. O Corinthians, para falar a verdade, ele começa como um paulista mais forte, o ano de 2025. Porque o Palmeiras está passando por um período de reformulação. Ninguém sabe os jogadores que podem estar chegando, os jogadores que podem estar saindo, se o treinador permanece ou não. Tem sempre essa incógnita. E o Palmeiras termina o ano sendo cobrado. O São Paulo também. É um time que termina o ano, mesmo tendo pegado essa vaga de Libertadores na fase de grupos, mas que não estava jogando uma bola que o torcedor exigia. O Santos está vindo da Série B. Então, é um time que vai ser remontado também, porque se o Santos continuar com esse elenco que tem, bater e voltar. Bate e volta. Então, o Corinthians ele já começa o ano vindo de 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e pontualmente tentando trazer um outro jogador. O Corinthians vai tentar trazer mais um zagueiro, quem sabe laterais, talvez um meio-campista e um atacante. Mas isso já falando do full. O Corinthians hoje ele já começa com um time extremamente competitivo e que gera no torcedor uma expectativa que ele não tinha há muitos anos.
O torcedor do Corinthians hoje confia nesse time que está aí. Então, para mim, o Corinthians começa muito bem. Pontualmente precisa de um reforço ou outro, sim, mas eu acho que o time, a base, a estrutura já está montada. Então, hoje o Corinthians dos times paulistas é o principal time a ser batido. Está na frente do São Paulo, na frente do Palmeiras, do Santos e do RB Bragantino também, que brigou para não cair na Série B. Eu estava dando uma olhada aqui, Corinthians renovou com o Carrídio, está aí, né, para negociar a permanência do Thales Magno. Yuri Alberto já disse que fica em 2025. Romero ainda está indefinido. Ou seja, a gente está falando de peças do Corinthians muito boas. Aliás, né, a gente tem um time com cara de Corinthians nesse momento. Não só jogando bem dentro de campo, mas com aquela raça que o torcedor sempre espera que o Corinthians demonstre quando entra em campo. Comprou o Hugo, né? Fechou o Comprou negócio com o Hugo, tirou exatamente. um problema da frente e vai ter o Memphis Depay já mais adaptado e talvez até mais fininho. Então já é um Corinthians. Se pudesse, eu faria. Eu não dava férias pro Corinthians. Eu deixava o Corinthians continuar jogando, arrumava uns amistosos para não perder esse pique. 9, 10, 11, 12, 13, começou o Paulista. 14, aí começa. É que para, é igual carro em Fórmula 1, né? Para trocar o pneu. Você para, depois o carro volta meio torto, né? Você não sabe o que aconteceu, estava rodando, que é uma beleza. Aí ele volta meio torto. Mas não pode, né? Então o Corinthians tem que dar esse descanso. Mas se o Ramon Dias conseguir essa ideia de time, essa ideia de estamos jogando bem, essa ideia de que o time é esse, eu acho que ele nem precisa de reforços. Eu acho que do jeito que acabou o campeonato, o Corinthians vai começar voando, e vai dar sorte porque vai começar mais cedo, né? Então vai perder menos tempo aí de férias, de praia, né? De lazer. Então talvez o Corinthians comece o Paulistão voando, e é realmente o time paulista a ser batido, e o melhor, né? O melhor. A gente já via isso nas Copas, só que entrava o brasileiro, não ia. Pois é. Jogava bem nas Copas, passava, avançava e chegava no brasileiro, ele, né, rateava. Depois que acertou, 9 partidas com vitórias. Mano, Yuri Alberto é seleção ou não? Olha, pra falar a verdade, Renan, o pessoal aqui no estúdio comemorou, hein? Ah, com certeza. E eu faço uma meia-culpa, porque o Yuri Alberto, durante muito tempo na temporada, eu critiquei bastante. Eu até falo, o Finazzi bonito, sabe? Tipo, não tava jogando bem. Mas hoje o Yuri Alberto, o cara tá deitando, e merece uma vaga na seleção brasileira sim, principalmente com a ausência do Pedro, que tá lesionado. O Yuri Alberto, ele passa a ser um centroavante que muitas vezes é improvisado na seleção brasileira. Quantas vezes a gente viu o Rodrigo jogando até de falso 9, quando o Endrick não estava bem? O Yuri Alberto, até dentro da característica que o Brasil tem, com Rafinha, com Savinho, com Vini Júnior, que é um time bem leve, o Yuri Alberto ele participa bem também na característica de jogo, combinando com esses jogadores. Se a gente falar, por exemplo, do Pedro, o Pedro é aquele centroavante mais paradão. Ele sai da área, mas ele é pesado. Comparado com o Yuri Alberto, é um cara mais pesado. Eu acho que ele acaba meio que destoando desse estilo de jogo. E eu acho que o Yuri Alberto ele ganha sim uma grande chance de, inclusive, ser convocado na próxima. Mas o Yuri Alberto, para falar a verdade, Renan, tinha até a possibilidade dele sair agora no final do ano. Eu, de verdade, se fosse o Yuri Alberto, eu não sairia agora. Nem eu. Cara, você pegaria você não pegaria uma pré-temporada, você pegaria os caras já na metade da temporada, com preparo físico o seu desgastado contra os caras que estão voando, porque eles estão na metade do ano deles agora, no final do ano. Chegaria num país que ele não está adaptado, num futebol que ele não está acostumado, desgastado fisicamente, sem fazer uma pré-temporada. Eu acho que ele poderia chegar lá e se queimar. Eu acho que muitas vezes o jogador ele acaba queimando algumas etapas. Por exemplo, o Scarpa, quando estava no Palmeiras. Eu tenho um sonho. Ele foi para lá, quebrou a cara, saiu de lá, foi pra Grécia. E da Grécia veio pro Atlético Mineiro e nunca mais foi o mesmo Scarpa. Então eu acho que o Yuri Alberto, se ele quiser sair, é claro que é até triste falar isso, mas que seja na metade do ano que vem. Metade do ano que vem, para ele, seria o principal momento, se ele quiser realmente viver um sonho na Inglaterra. Mas eu acho que sair agora, no final do ano, cara, ele perde tudo que ele construiu e possivelmente ia se esconder na Europa, como o Carlos Miguel, que também queria jogar no futebol inglês e tá no banco do Nottingham Forest. E aí, Robson? Eu ia falar que da metade do ano que vem que ele não tem que sair, porque aí vai ter a seleção reta final. Sim. É onde ele pode ser visto com esse Corinthians voando. Também. Né, pelo Dorival. E vamos só lembrar que para a seleção também, o Yuri Alberto jogando na seleção seria interessante. A gente está falando de um momento de renovação. O Yuri Alberto tem 23 anos. É hoje, sim, disparado o melhor atacante do Brasil. Ele é melhor que o Igor Jesus, né?
melhor que o Igor Jesus, tem mais recurso. Sim. Ele terminou a temporada melhor do que o Gabigol, melhor do que o Flaco Lopes, melhor do que o Caleri, melhor do que o Rony, melhor do que todos esses atacantes camisas 9 badalados do futebol brasileiro. O Ramon Dias tem dedo nisso, porque quando ele colocava o Yuri de costa para os zagueiros, o Yuri ia mal. Quando ele percebeu que o Yuri rendia mais pelos lados do campo, em velocidade, fazendo a diagonal, ele começou a jogar bem. E também o Ramon deu companhia para ele, porque a gente cansou de ver o Yuri sozinho do meio de campo para frente, correndo para um lado, correndo para o outro, né? A gente cansou. Quando o Garro apareceu e o Depay apareceu, opa, tenho companhia. Aí ele melhorou junto. Sim. Né? Aliás, dando bola na intermediária defensiva para ter que correr o campo inteiro e municiar o ataque. Ou então tentava sempre lançamentos longos. Eu acho que quando o Ramon se conscientizou que ele precisava montar um meio-campo que tivesse uma estrutura melhor de saída de jogo, colocando o Carrillo, colocando o Bidon, o Garro começou a jogar mais próximo, como o Robson falou, dos atacantes. E ali ele é letal, porque o Garro é um cara que finaliza muito bem, é um jogador inteligente, é um cara que tem muito recurso, porque jogador burro com o Garro, ele não consegue se criar, porque o Garro muitas vezes está pensando, sabe, tipo naquela jogada lá na frente, ele não está só matando a bola aqui para tentar municiar num passe óbvio. Ele tá fazendo uma jogada que o cara que tem que ter inteligência também para acompanhar o raciocínio do cara. E o Yuri Alberto tá tendo e o Memphis também. Então, nesse ponto, cara, para mim o Garro é o principal jogador de 2024 na temporada corintiana, fato. E foi realmente, a evolução do Yuri Alberto passa muito por essa dobradinha Garro e Depay, que ambos ajudaram ele demais também, né? O Yuri Alberto é um jogador extremamente inteligente, fez bons campeonatos antes de chegar no Corinthians, teve uma passagem importante no Corinthians antes de entrar naquela maré horrível. Mas não dá para colocar toda a culpa no Yuri Alberto, porque o Corinthians inteiro estava muito mal. E se o Corinthians vai muito mal, o Yuri também era alguém que ia muito mal, né? Mas quando a gente começa a entender que o Corinthians tem uma cara, uma melhora e tudo mais, o futebol do Yuri sobe, cresce e hoje sim, na minha opinião, ele merece essa seleção brasileira. E tem um fato que marcou a temporada do Yuri, eu sei que é difícil falar, mas foi a confusão com o Mano Menezes, né? Porque o Mano Menezes não tinha o direito de falar o que falou, eu não vou nem repetir aqui, né? Mas não tinha o direito de falar isso do garoto. E quando ele fala isso do garoto, ele joga a torcida nas costas do garoto, ele joga a fase ruim nas costas do Yuri Alberto. O estádio vazio, né? Ele joga tudo de ruim nas costas de um menino de 23 anos que a gente via que estava se esforçando e estava numa fase ruim. Então, apesar, né, com toda essa mudança de postura, tem esse fator que eu acho que o Yuri Alberto ele ganhou o torcedor do Corinthians e o torcedor de outros clubes, por esse fato. Ele deu a volta por cima, calado, não saiu xingando ninguém, né? Foi fazendo os seus golzinhos. E se tem uma coisa que é imperdoável no futebol, é esse tipo de injustiça, né? E para mim ele sofreu esse tipo de injustiça quando o Mano coloca tudo nas costas dele. E aí ele dá a volta por cima e nem vai tirar satisfação com o Mano. Acho que não é esse o caso, né? O Mano está em outro clube e ele está fazendo a sua carreira no Corinthians. Mas eu acho que ele ganhou o torcedor brasileiro nessa temporada. Esportivamente, pelos gols e pelo que apresentou e também por esse fator. Não, mas é visível que o Yuri seja um atleta e dá para perceber que é um atleta que trabalha bastante, né? Tanto na fase ruim, era visível que ele se dedicava, que ele estava ali tentando, mas as coisas não aconteciam e faz parte do futebol. Mas realmente, Robson, dá para perceber que ele é alguém que trabalha. Acho que o Mano conhece até muito mais os bastidores do Corinthians, pode trazer para a gente mais informações. O Yuri é um cara que sempre trabalhou. Sim, isso daí não dá pra negar. Ele sempre foi um cara dedicado dentro de campo. É que as coisas acabam sempre caindo mais nas costas dele, porque o Corinthians hoje é um time que produz umas 10 chances de gol por jogo. Antigamente produzia 2. E quando chegava uma dessas 2 aí no pé dele e era uma chance clara e ele desperdiçava, até pela pressão e tudo mais, as coisas sempre acabam caindo nas costas do centroavante. Sempre no extremo, né? Ou o goleiro que tomou um frango ou o centroavante que perdeu o gol. Então, nesse ponto, o Yuri Alberto estava sobrecarregado. Mas eu concordo também com o Robson. Muitas vezes ali, ele jogando fora da posição, porque o Yuri Alberto não é pivô. O Yuri Alberto, a principal característica dele é pegar o adversário de frente e ele em velocidade para tentar dar o tapa para o lado e fazer aquele corte. É um jogador rápido que pode oferecer esse gol isso. Aí, né, que tá mostrando. Também. É um cara que, ele não tem a característica que o Guerreiro tinha, que o Jô tinha, de jogar de costas para o zagueiro para fazer aquele pivôzão. Funções diferentes, Exato. Então, nesse estilo aí, ele e o Memphis pegando os adversários de frente, é a principal característica que ele tem. E nesse ponto, cara, eu vou te falar.
tirando lesões, talvez tenha sido a maior volta por cima no mesmo campeonato de um jogador no futebol brasileiro. Claro que a gente tem períodos de lesões. O Ronaldo, quando ele volta e depois volta a ser o Ronaldo, é uma volta por cima. Mas dentro da mesma competição, o cara virar uma chavinha, inclusive psicologicamente. A gente tá falando de ser humano. O ser humano, muitas vezes aí, 80% talvez do bom momento do jogador, claro, aliado à parte técnica também, é a confiança que o cara tem. E quando você tá jogando num time pressionado, a torcida te cobrando, a mídia falando de você, e você conseguir fazer o que o Yuri Alberto fez, cara, isso é coisa de outro planeta, cara. E tem uma questão que é a pressão que existe dentro do Corinthians, que é diferente de qualquer outro clube. A gente não está falando de um Yuri Alberto que jogava com todo respeito, tá? O torcedor do Inter, mas quando jogava no Inter, a pressão lá é diferente. O Inter no mau momento é muito diferente do Corinthians no mau momento e sobrecarrega, sem dúvida, o jogador. Porque o psicológico desse jogador de 23 anos, né, que tá junto ali, se dedicando, mas as coisas não acontecem, e ele é um camisa 9, ele vive de gols e os gols não saem, imagina só como é que fica a cabeça desse jogador. E se ele não tem uma cabeça bem feita, se ele não tem gente por trás ajudando, ele se perde. Ele pede para ir embora, ele se afunda na depressão, né? Eu fui setorista do Corinthians naquele tempo de Vampeta, Rincon, torcida indo buscar o Edilson lá dentro do vestiário, aquela coisa toda. Então, assim, essa pressão que você falou é gigantesca. É gigantesca. É gigantesca. E o cara soube, na mesma temporada, como o Mano disse, sabe, trabalhar tudo isso, fazer gols, 31 gols na temporada, 15 gols no Brasileirão, até arrepia, cara. Porque, assim, a gente que gosta do futebol, pô, é demais isso, né? E é um menino de 23 anos. Podia, gente, eu quero ir embora, me manda embora. Não, vou ficar. A carreira dele poderia mudar de rumo, né? E ele é meio chorão, né? Porque ele vai dar entrevista e ele chora, né? Ele é emotivo, né? Ele não aguenta falar. Você fala, mano... Ele tem essa emoção, você percebe isso nele. Sim. Eu acho isso muito legal, muito legal.